Fala pessoal do primeiro ano do Colégio Curso Universo, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro Henrique, professor de História da Arte. E primeiramente eu espero que vocês estejam todos bem, todos em casa, todos com saúde, tá? Saudade de todo mundo, saudades dos nossos momentos de reflexão em sala de aula. E em breve, logo estaremos juntos nas nossas atividades cotidianas, tá? Então essa é a nossa primeira aula aqui no canal e queria deixar já aqui para vocês uma mensagem para a gente fazer esse primeiro momento de reflexão e de aviso, que essa aula é justamente para a gente ter esse primeiro contato, tá? Para a gente ter uma revisão do que a gente viu nessas primeiras aulas da primeira unidade, chegando até o teste. Então teve muito assunto para a gente ver. Então esse slide que eu trouxe é justamente para a gente fazer esse primeiro panorama de revisão e de análise, tá? Muita coisa que a gente já conhece, muita coisa que a gente já fez atividade, já fez o teste também, mas a gente vai fazer uma revisão para nas próximas aulas a gente já entra com atividade e também dá continuidade ao assunto. Tá certo? Então aqui a capa do slide já mostra para vocês História da Arte, a nossa disciplina, as primeiras considerações e praticamente o nosso primeiro assunto, que é justamente começar a história pelo início, tá? A gente vai trabalhando dessa forma linear, então é justamente entender esse período da pré-história, tudo bem? Então vamos lá. Puxar aqui minha telinha para vocês. Então pessoal, como eu tinha falado antes da gente entender esse período da arte dentro da pré-história, a gente já vai falar um pouco sobre as considerações gerais da nossa disciplina. Então eu quero falar para vocês aqui nesse segundo slide, que é claro que História da Arte ela é essencial, tá? Assim como todas as outras disciplinas presentes no currículo educacional, tá? Então, porque a gente está trabalhando a história da arte. Primeiro vamos entender o conceito de história e também vamos entender o conceito de arte. Quando a gente está falando de história, a gente está falando de uma disciplina que ela lida com as ações humanas no decorrer do tempo, tá? Então são suas ações, são aqueles acontecimentos, são aqueles momentos em que o ser humano ele produz uma história, tá? A partir do momento que a gente fala de arte, a gente vai falar dessas próprias produções humanas, tanto do lado cultural e tanto de vários outros aspectos no decorrer do tempo, tá? Então são disciplinas que elas estão sempre conectadas. Então fica mais fácil da gente trabalhar, tá? Então foi essas primeiras considerações que tivemos em sala de aula e foi muito tranquilo da gente entender e absorver todo esse conteúdo, tá? Então esse segundo slide eu mostro para vocês a importância, assim como a gente trabalha em sala de aula, a gente vai trabalhando a partir de tópicos, tá? Para não perder tanto tempo, até porque a gente tem duas aulas ali por semana de História da Arte, então a gente tem que sempre correr para a gente ter um sucesso e uma explicação coerente do assunto, tá? Então, como vocês podem ver na primeira seta, eu coloquei aqui para vocês a arte como documento para pensar a história. Como eu disse a vocês, elas são disciplinas que elas se conectam, elas se complementam e é claro que uma bebe da fonte da outra, tá? Elas vão caminhando por um trilho que é único, que é justamente trazer explicações do cotidiano do ser humano através do tempo e através das suas ações, pensamentos, das suas construções, e isso a gente vai estudando tanto na história, tanto da arte. A disciplina específica, a História da Arte, é claro que ela é essencial, tá? Ela vai, através de vários detalhes, através de várias metodologias, trabalhar em sala de aula, vocês comigo, como o ser humano ele produziu essas artes e como ele teve sucesso nesse período e como esse período ele foi beneficiando e trazendo vários conceitos novos que temos hoje em dia. Então, se a gente falar lá da pré-história, é claro que a gente vai linkar a pré-história com o cotidiano, até porque ali são os primeiros passos da história da humanidade e que, claro, vão caracterizar consequentemente os passos que temos hoje, tá? Então, ali é um aprendizado, ali é o início, tá? Ali é o começo, são justamente os primeiros passos, as primeiras produções, as primeiras ferramentas para a gente chegar a ter, digamos, hoje um mundo mais conectado, um mundo mais tecnológico, um mundo mais confortável, tá? Já que a vida ali no início da história, que a gente chama ali de pré-história, era mais uma parte de sobrevivência, tá? O ser humano ele estava sempre tentando sobreviver. Então, continuando, a segunda seta eu coloco para vocês a compreensão das diversas manifestações artísticas ao longo da história. O que é que eu quero dizer com isso? A gente vai trabalhar através de uma linha, tá? Essa linha histórica, então a gente vai passando por várias periodizações dentro da história, então a gente vai compreender
como o ser humano ele construiu e ele edificou e ele transformou esse seu lado artístico através do tempo. Então a gente vai entender o período da pré-história, a gente vai entender o período da arte dentro da antiguidade clássica, da antiguidade oriental, a gente vai levar para o mundo medieval também, a gente vai passar ali para o Renascimento, as reformas da igreja, a gente vai falar sobre o Novo Mundo, a chegada nas Américas, as tribos indígenas, e assim a gente vai falar muita coisa importante que está dentro dessa temática da produção humana. Tá? Então é por isso que eu coloquei para vocês a compreensão das diversas manifestações. Destaque para esse diversas, que quando muita gente na verdade, quando fala de arte, vai lembrar logo na cabeça de é uma pintura, é um desenho. E não é só a pintura e não é só o desenho, não é só o quadro. É claro que existem vários termos, várias criações em que o ser humano ele não produz uma arte específica limitada, tá? Então a gente pode dizer que a arquitetura, a literatura, a própria música, as tradições, os costumes, isso também faz parte dos laços artísticos que o ser humano ele produz, tá? Então é como se fosse um leque que está sempre aberto para várias transformações, ele está sempre se diversificando. Foi assim na pré-história e é assim hoje também, tranquilo? E a última seta, a gente está falando praticamente das classificações e como a gente pode estudar. Então coloquei para vocês o primeiro ponto, que é a representação plástica, que é justamente aquilo que é concreto. Então a gente pode colocar também a pintura e a escultura aí dentro desse conceito, tá? Então o segundo ponto é justamente a parte arquitetônica, ou seja, as construções, as edificações, a parte de você edificar, a parte de você trazer novos adjetivos, trazer várias alegorias, trazer uma modificação em relação a moradias e a várias outras coisas. Isso é a parte da arquitetura, a parte mais do belo, tá? A parte de você enaltecer alguma localidade. Tem a parte literária, tá? Que seja lá de textos literários, a literatura pura, as obras, os grandes literários de cada período, e assim a gente vai trabalhando através de um leque que trazem justamente várias proporções para a gente conhecer esse lado produtivo do ser humano. E por último, a parte musical, também é muito importante, através de várias manifestações, através de várias linguagens. O ser humano ele produz a música, que ela está dentro da arte como se fosse um conforto, uma expressão do ser humano através da sua oratória, através do seu talento musical e assim várias outras coisas, tá? Então através dessa linha, desse panorama, a gente vai trabalhar de uma forma bem detalhista e vai conhecer, é claro, como é a história da arte, várias imagens fantásticas que percorreram junto com o ser humano nesse período. Então aqui, deixa eu puxar aqui a minha telinha para vocês verem um pouco melhor. Essa aqui é uma imagem aqui na lateral direita de vocês do grito, tá? Então quando a gente está falando do grito, a gente está falando de uma pintura ali mais ou menos do final do século XIX, tá? Ela também é considerada hoje como uma das mais significativas em relação ao termo artístico, porque ela traz uma perspectiva tanto quanto forte, profunda. Então como vocês podem ver, é mais como se fosse uma angústia e um desespero dessa pessoa que está sendo caracterizada. Lá atrás você tem um plano de fundo de um pôr do sol, tá? As coisas como se estivesse distorcida. Então a gente vai levar mais pro lado da angústia. Nesse corredor também tem outras pessoas que você não dá para caracterizá-las perfeitamente, mas essa obra ela é importante por quê? Porque ela traz uma perspectiva nova pro lado artístico, tá? Ela traz novos sentidos, novas caracterizações, tá? Novos conceitos, onde a gente pode trabalhar a arte devido a várias maneiras. E o grito, é claro que ela traz, e ela também influenciou várias outras obras, tá? Então ela está claro dentro desse panorama artístico de como obras históricas de grande relevância, tá? Então esse foi o nosso primeiro slide. O terceiro slide, no caso, puxar aqui também minha telinha, eu trago para vocês já o início do que a gente chama de arte pré-histórica, que é justamente o primeiro momento que a gente vai estudar. Antes de tudo,
já relembrando a vocês, já revisando coisa que a gente viu em sala de aula, quando a gente fala da pré-história, a gente está falando praticamente do maior período dentro dessa linha da história em que o ser humano ele percorreu. Tá? Essa pré-história, é claro que como definição, é justamente o período que antecede o surgimento da escrita. Então, antes do desenvolvimento da escrita, do seu aperfeiçoamento e da sua utilização, a gente caracteriza essa parte, né, do tempo desse ser humano como pré-história. A partir do momento que a gente coloca o uso da escrita, seja para a parte econômica, seja para a educação, seja para qualquer funcionalidade que seja, a gente chama o período histórico, tá? Então, lembra sempre a coisa que a gente falava em sala de aula, coloca na cabeça que quando a gente está falando de pré-história é antes da escrita, quando a gente está falando de história é pós desenvolvimento da escrita, tá? Isso é tranquilo. Quando a gente vai falar de arte na pré-história, então a gente está falando de vários tipos de manifestações artísticas que o ser humano produziu antes mesmo da escrita, tá? Dentro daquele período pré-histórico. Então coloquei aqui para vocês, vou ler de uma forma bem breve, tá? O termo descreve um conjunto abrangente de manifestações artísticas de culturas não letradas, claro, que inclui alguns dos primeiros artefatos produzidos pelo homem. E aí é que está a parte interessante, tá? A gente volta lá atrás para ver como o ser humano ele lidava com a natureza, para ver como o ser humano ele lidava com a sua própria espécie, com as suas famílias, com grupos rivais, tá? E com várias invenções, usando a criatividade, até chegar no mundo que temos hoje, de, como eu falei para vocês no início, um mundo mais confortável, tá? Se for comparar, é claro, com a pré-história. Então essa imagem que eu trago para vocês, deixa eu colocar aqui do lado, é justamente a primeira que a gente pode falar. É uma escultura desse período pré-histórico, onde o ser humano ele tinha um sentido e ele dava muito ênfase na parte da fecundidade, tá? Das mulheres, então em relação aos filhos, da gestação. Então isso para ele é como se fosse um ritual, que ele tivesse um maior apreço, que ele tivesse um maior afeto, tá? Os filhos, a família, até porque vocês sabem, já teve aula comigo e também na outra disciplina de história antiga, que o ser humano pré-histórico, ele trabalhava, quando eu digo trabalhar, suas ações naquele período em bandos, tá? Então em bandos, em famílias, para poder caçar, para poder coletar, para poder fazer uso da sua sobrevivência. Então essa parte de fecundidade era, claro, muito importante para eles. No segundo, dessa mesma imagem, dentro do segundo quadro, é justamente para mostrar a vocês que a gente viu em sala de aula também, claro que aqui é uma revisão, mas a parte do que a gente chama de mãos em negativo. No próximo slide eu vou falar um pouco para vocês. E no terceiro ponto, lá no cantinho, na parte direita, é justamente também uma escultura do período que trata justamente também da representação da mulher, tá? Então você pode ver que é um traço bem mais delicado que o ser humano ele produz nesse período, trazendo uma forma nunca antes vista, nunca colocada, posta no mundo. Então temos essa criatividade, temos esse senso artístico de produzir algumas coisas, que é claro que ele tem valor durante toda a história da humanidade, uma maneira de expressar, porque a arte é isso, é sentimento, é emoções, tá? É admiração, é uma expressão que você tira dentro de si para passar para o leitor, para o observador, tá? Então esse é o terceiro slide. A partir do próximo a gente já vai entender, vou puxar aqui também em relação como a arte ela foi dividida dentro da pré-história, tá? Então a aula agora de história realmente pura, história antiga. Então a gente fala aqui a pré-história, já falei a definição para vocês, que é justamente o período que antecede o surgimento da escrita. Antes da escrita, pré-história; depois da escrita, história. Dentro da pré-história a gente ainda tem algumas subdivisões, tá? Que subdivisões são essas, professor? Então a gente pode caracterizar a pré-história como o primeiro período, que se chama o período paleolítico, tá? O segundo período, que é justamente o período neolítico, e o terceiro período, que é a idade dos metais. Em algumas obras, e praticamente era bem mais usada, a gente também trabalha com o período mesolítico, que é justamente ali o período do fogo, a utilização do fogo, descobrimento e utilização, e também a parte da migração, tá? Hoje em dia está sendo mais, não é que escanteado 100%, mas a gente hoje está trabalhando mais com 3 divisões, que é justamente paleolítico, neolítico e idade dos metais. E é o que a gente vai trabalhar aqui, tá? Enfatizando o paleolítico e o neolítico. Então, quais as características ali dos seres humanos pré-históricos dentro do período paleolítico? Lembrando, quando a gente fala do paleolítico, lembra da caracterização da palavra
que é justamente. E o período paleolítico, voltando, ele fala justamente a definição do termo é pedra lascada ou a pedra velha, tá? Quando a gente fala de lítico, a gente está falando de pedra. Quando a gente está falando de paleo, a gente está falando antigo, lascado, tá? Então é justamente o primeiro período, os primeiros passos dentro da história da humanidade. Então, características desse personagem histórico, a gente pode falar que vivia em bandos, ele caçava, coletava, ele pescava, era uma vida de sobrevivência, tá? Ele começou as primeiras pinturas rupestres que a gente vai ver aqui, conhecendo nesse slide, tá? Então ali é onde passou toda a história da evolução humana. Então, claro, a gente, é uma gama de explicações, mas a gente pode falar algumas espécies principais, como ali o Australopithecus, a gente pode falar o Homo habilis, o Homo erectus, o Neanderthalensis também, e também o Homo sapiens sapiens, tá? Então é claro que é um período rico de história, rico de vários conceitos e de várias ações do ser humano nesse período, tá? Então, dentro da arte, o que é que muda, tá? Qual é a primeira transformação, quais as invenções do ser humano nesse período? É justamente a pintura rupestre e é claro que as esculturas, tá? Então, como a primeira seta eu coloquei ali para vocês que a característica dele, primeiramente, ele foi escultor para depois ser pintor. Então, o cognitivo, aquela parte hábil da mente, é claro que ele lidou com algumas ferramentas, ele lidou com alguns objetos onde para ele naquele momento a mentalidade seria transformar, tá? Num segundo momento, quando ele já tinha uma criatividade mais aguçada, é claro que ele começou a fazer outros tipos de arte, que é onde a gente encaixa aí a pintura, tá? Quando a gente está falando de pintura rupestre, é claro que a definição que temos hoje em dia é justamente uma expressão daquele ser humano pré-histórico, dele lidar com o mundo e ele querer representar aquilo como uma forma mágica, como eu coloquei para vocês no terceiro ponto, um processo de magia, tá? Então, uma característica singular dessas pinturas rupestres, tanto aqui no Brasil, tanto fora, então é justamente retratar o que era do cotidiano, que a gente pode chamar de um estilo naturalista, tá? Como eu coloquei ali para vocês, o movimento do naturalismo. Então ele, com essa naturalidade, ele retratava o cotidiano que ele via. Então qual era o cotidiano do homem pré-histórico naquele período? Era justamente o cotidiano de uma natureza, tá? De grandes rios, era justamente aquela parte onde ele lidava, ele trabalhava com a natureza para sobreviver, onde ele coletava, onde ele caçava, onde ele caçava vários animais de grande porte que existiam naquele momento e que hoje não existem mais, tá? Então ele retratava vários animais, como eu mostrei aqui nessa imagem para vocês. A de cima, tá? A primeira, algumas representações de animais. Então provavelmente esse processo de magia que entendemos hoje é justamente dele fazer essa representação para ele ter efetividade, para ele ter um sucesso em sua caça, tá? É aquele seu trabalho ali pré-histórico para ele poder sobreviver, tá? Então como ele fazia essas pinturas rupestres? Então eu coloquei a quarta setinha que eu tenho certeza que tem no livro de vocês, e a gente também estudou em sala de aula através das anotações, através de vários vídeos, tá? Então eu coloquei ali óxidos minerais, argilas, ossos carbonizados, carvão, vegetais e sangue, tá? Então essas produções, é claro que ele não ficava preso só a, por exemplo, o carvão. Ele utilizava vários meios para poder, por exemplo, dar várias intensidades, para poder trazer novas perspectivas. Então isso, a criatividade, isso na parte artística, é claro que a gente tem que ressaltar, tá? E por último, como eu mostrei a vocês e ainda a gente falou no primeiro slide, as mãos em negativo. E essa foi praticamente a primeira parte criativa do ser humano em relação à pintura, onde ele colocava as suas mãos, tá, nas paredes, nas cavernas, nas grutas nesse período, e ele passava ao redor da área alguns óxidos, tanto essa parte do carvão, tanto essa parte do sangue, ou pode ser dele ou pode ser dos animais. Ele fazia, tirando essa mão, fazia uma representação ali da parte do corpo humano dele, ele, sua família, ele, seu bando, para também deixar essa marca, tá? Então puxar aqui também meu vídeo para vocês, e essa imagem aqui de baixo, onde a gente chama essa característica de mãos em negativo, tá? Então esse é o primeiro ponto, esse é o início ali onde a gente chama da pré-história, onde o ser humano ele começou a se desenvolver e a povoar todo mundo, tá? E é claro que é muito importante para hoje, porque justamente fazemos essa conexão entre a história
o que já foi passado com a história do presente, a história da parte contemporânea. Então é claro que o ser humano, para chegar ao patamar que temos hoje em relação a várias construções, em relação a vários transportes, a tecnologia, a conforto, é claro que ele passou por várias etapas, ele construiu a sua mente, ele teve um tratamento diferente com o ser humano e também com a natureza para a gente chegar ao que temos hoje. Então é por isso que a história ela é essencial para a gente entender esse trilho onde o ser humano ele percorreu, tá? Então o segundo slide, dentro da arte pré-histórica, eu mostro aqui para vocês algumas características do Neolítico, tá? Quando a gente fala do período Paleolítico, tem algumas características específicas. Quando a gente fala do período Neolítico, também tem algumas características específicas. Quando a gente fala do termo Neolítico, a gente está falando que lítico, lembra lá, é pedra e neo é novo, tá? Então é o período da pedra nova, é o período da pedra polida. Tá? Por que a gente chama de pedra polida? Porque o ser humano nesse período ele já trabalhava com o uso de materiais de uma forma mais aprimorada do que o ser humano que vivia no período paleolítico. Então por isso é uma pedra polida, é uma pedra mais bem trabalhada, bem mais elaborada, tá? E algumas características do período pré-histórico dentro do Neolítico do ser humano é que ele deixou esse lado de caça, coleta e pesca. É claro que não 100%, ele fazia uso e faz até hoje, mas ele teve o primeiro passo, e o primeiro passo que deu ao ser humano uma certa comodidade de vida, tá? Uma certa noção dele, de que ele poderia se perpetuar na história, ele podia passar ali para as futuras gerações, que é justamente a revolução agrícola, tá? O ser humano ele deixou de ser caçador e coletor, é claro, em um certo momento, como vocês entendem quando eu falo que ele deixou de ser, é claro que ele é até hoje, mas a revolução agrícola ela deu um novo caráter de vida ao ser humano. Então se antes ele caçava e coletava, agora ele produzia o seu próprio alimento, tá? Então é por isso que lá no período paleolítico o ser humano ele era nômade, praticava o nomadismo, ou seja, ele estava sempre passando de várias localidades para poder, é claro, sobreviver, para poder pegar o melhor alimento, para poder colher os melhores frutos, para poder fazer uso da caça. E a partir do momento que ele está dentro do período neolítico, ele faz uso da agricultura, ele começa a fazer os seus próprios alimentos, ele começa a colheitar, tá? Então outro ponto é justamente também a domesticação de animais, e ele começa a praticamente a dividir os trabalhos, dividir as funções nesse período. Então é claro que a noção cognitiva dele, as habilidades, elas também mudam. Então características da arte dentro do Neolítico, como eu falei para vocês, como eu destaquei para vocês na primeira seta, é justamente o simplificador e o geometrizante. Antes era naturalista, era a parte mais estática dele lidar com a natureza. Agora agora o ser humano ele deixa um rastro mais simples, tá? Mais geométrico. Então ele é mais objetivo, tá? E é claro que ele traz uma ideia agora de movimento, como a gente está vendo aqui na imagem acima, em relação ao movimento, provavelmente, claro, da caça, tá? Então também com esse caráter, com essa objetividade de fazer algum processo de relacionar essa pintura com a efetividade e com o sucesso da sua caça, até porque era a sobrevivência dele, tá? Então essa imagem já fica característica para vocês, que é um traço mais simples, um traço mais geométrico, e ele traz uma ideia de movimento para aquele período, tá? Então já é uma pintura rupestre diferente daquela da arte do Paleolítico. E embaixo a última seta, lembrando, a gente não fala sempre só de pintura e desenhos dentro da arte, é claro que a gente lida com vários fatores, e aqui a gente traz os monumentos megalíticos, e aqui a gente está falando de Stonehenge na Inglaterra, tá? Então hoje alguns observadores, alguns estudiosos, cientistas falam que nesse período, praticamente ali na pré-história, o ser humano pré-histórico ele começou a lidar com o tempo, ele começou a lidar com as próprias divindades, com os próprios rituais. Então ele fazia com que o plano terrestre dele ele fosse modificado. Então provavelmente essa construção de Stonehenge a gente pode falar que era para algum ritual dentro ali da pré-história, dentro do cotidiano que ele via, tá? Então era justamente para aclamar alguma coisa, para ter sucesso na caça, alguma coisa que fizesse nexo para ele naquele período. Então ele fez isso durante
vários tempos e de várias formas. Aqui eu trouxe Stonehenge, mas é claro que a gente viu em sala de aula também várias outras, e isso se chama monumentos megalíticos. Então hoje existem várias teorias, hoje existem vários estudiosos que, é claro, eles tratam de várias formas de como isso aconteceu. Tá? E é claro que a gente também vai estudando junto com a arqueologia e outras áreas para, claro, trazer um conhecimento e um dado e uma informação de uma maneira mais que traga uma qualidade melhor, tá? Então essas foram as características do Neolítico, passando aqui para vocês, que a gente viu documentário em sala de aula em relação a algumas cavernas principais na Europa, onde a riqueza de pintura rupestre é coisa de outro mundo, tá? É coisa fantástica. Então a gente tá falando aqui, a primeira que a gente viu em sala de aula é justamente a caverna de Lascaux, tá? Na França. Então aí já é um conjunto de cavernas, como vocês podem ver. As pinturas rupestres, ela tem uma intensidade e ela tem uma forma e até uma profundidade mais realista para esse período. Então pode ver que ele tinha um detalhe, ele tinha uma mistura de cores que favorecia ele se expressar naquele momento. Então pode ver que são praticamente dentro da caverna das cavernas de Lascaux, são várias grutas, são várias pinturas rupestres, que é claro que ela tem uma magnitude de uma escala gigantesca dentro da história. E aqui está uma imagem que mostra algumas representações dessas pinturas nas cavernas de Lascaux, e coisa que a gente viu em sala de aula, mas aqui é só para a gente situar um pouco, tá? Lembrando que essa caverna, essas pinturas, elas datam praticamente ali do que a gente fala de 20 mil, aproximadamente, claro, 20 mil anos antes de Cristo. Então é claro que a datação ela nunca vai ser precisa, mas a gente tem um dado onde a gente pode se habituar, se equilibrar ali e dizer que provavelmente aconteceu nesse período. A próxima que a gente também viu em sala de aula foi justamente a gruta de Altamira, que a gente viu em sala de aula, em relação a também a profundidade e aos vários detalhes onde os pintores pré-históricos eles trabalhavam, tá? Então essa parte de cima aí é justamente a sala onde existem várias pinturas rupestres com caráter naturalista, onde eles retratavam o cotidiano, eles retratavam a cultura da caça, vários animais, tá? Dentro desses animais, os grandes bisões e assim os animais que eles tinham tratamento nesse período dentro da pré-história, tá? E é claro que a gente falou também dentro da perspectiva do Brasil, claro, com enfoque na nossa área, tanto Nordeste, claro, em Pernambuco. Então a gente está falando aqui de Pernambuco, lembrando que quando a gente está falando de Altamira, a gente está falando dessas pinturas rupestres mais ou menos ali a 12 a 14 mil anos antes de Cristo, tá? E aqui também está uma representação para vocês. Eu coloquei essa imagem com pessoas, que é justamente para vocês terem uma ideia da dimensão, e justamente da profundidade e da altura, tá? Da escala dessas pinturas, para vocês realmente terem uma compreensão maior. E nesse último slide é justamente aquilo que a gente estava falando, a parte específica aqui do Nordeste, Brasil, Pernambuco, tá? Então aqui eu trouxe dois que a gente trabalhou em sala de aula também, arte pré-histórica em Pernambuco, que é o Vale do Catimbau, tá? Onde o Vale do Catimbau, hoje conhecido como Parque Nacional do Catimbau, está localizado lá em Buíque, ali justamente Agreste, Sertão. Quando a gente está falando do Vale do Catimbau, o Parque Nacional, então a gente está falando de várias pinturas rupestres, onde esse vale, onde esse parque, ele é praticamente o segundo de maior densidade de pinturas rupestres, de registro rupestre dentro da história do Brasil, tá? Então primeiro a gente pode falar da Serra da Capivara, tá? Onde traz vários vestígios, onde, claro, intriga vários historiadores de acordo com a presença, tá? De acordo com a arqueologia e várias ações do ser humano naquele período. O segundo a gente pode falar do Vale do Catimbau, mais ou menos ali eles podem trazer pinturas rupestres de 6 mil a 4 mil anos antes de Cristo, tá? E vários indícios tanto de presença ali de fogueiras, tanto de presença de material lítico como machadinha e outras coisas também. E por último, a gente falou em sala de aula da Furna do Estrago, tá? Um sítio arqueológico muito conhecido no município de Brejo da Madre de Deus, que é justamente onde está localizado essa figura aqui, tá? Que é tema desse livro aqui, mostrar para vocês, tá? Se conseguem ver, o livro que eu ganhei
onde eu trabalhava no Museu de Arqueologia da Unicap, onde ele faz uma exposição justamente desses achados encontrados ali no Brejo da Madre de Deus, tá? Principalmente com enfoque ali ao cemitério indígena que acontecia ali mais ou menos há 2000 anos antes de Cristo, onde nessa localidade tem um abrigo sobre rocha, onde realmente ajudou aqueles vestígios deixados pelo homem na pré-história a serem preservados e hoje a gente conhecer, tá? Então, na primeira imagem a gente está mostrando algumas pinturas rupestres localizadas no Parque Nacional em Buíque, e a segunda é justamente a parte de uma é justamente o logotipo do Museu de Arqueologia da Unicap, e é onde tem as pinturas rupestres lá na Funa do Estrago, tá? Então, a partir dessa aula, a gente vai dando continuidade às outras. Queria falar para vocês que assim que vocês assistirem esse vídeo, vocês me deem depois um feedback se realmente ficou bom, se o áudio tá bom, se as imagens ficaram boas, se vocês compreenderam tudo certinho. Esse primeiro vídeo é justamente para a gente fazer esse equilíbrio, tá? Dentro desse período da quarentena, a gente fazer uma análise das coisas que a gente já trabalhou, tá? Então, no próximo vídeo eu vou trazer algumas atividades para vocês, já analisadas por nós, porque eu vou passar uma atividade logo para vocês irem mentalizando e absorvendo o conteúdo. Então provavelmente o próximo vídeo é para a gente fazer a correção, eu aqui com vocês, das atividades, tá? Então espero que vocês estejam todos bem, todos em casa, todos se cuidando, e espero vê-los em breve nas nossas rotinas normais, tá? Então um forte abraço para vocês e até a próxima, pessoal.